tem esses dois polos. O polo principal é lá da ilha de Parades, onde o povo tá ali, tá preso, e não se lembra exatamente do que ele fez, mas ele quer liberdade. E o povo tá de fora, são os japoneses, um povo parecido com os japoneses, que ficou preso a esse estigma e ele não consegue ver que as coisas passaram, porque eles estão sempre vivendo preso. Porém, eu não sei se o Isayama em algum momento vai tentar chegar no meio termo entre essas duas coisas e dizer que o meio termo é a resposta. Eu acho que não, mas é uma possibilidade. Porque pensa que tem os asiáticos, é muito complicado não pensar na Eldia como vários elementos associados com a imagem japonesa da memória, da política externa do Japão. Uhum. Que não só eles são muito isolados e têm recursos limitados dentro de uma questão, como também o Japão tem uma história exatamente de ser isolado do resto do mundo. Existe todo o período do Tokugawa, existiu uma questão de isolamento total do mundo exatamente para poder se proteger desses estrangeiros de fora. Como também a questão de que existe toda uma relação de fora e o de dentro, que a gente pode ficar aqui dentro e não tem problema, e que as relações de fora são supérfluas e que a gente não precisa disso. E aí depois ele mistura esse símbolo junto com a questão da Segunda Guerra. E existe todo um imaginário japonês sobre histórias pós-apocalípticas. Uhum. Não dá pra poder a gente ignorar isso. Histórias pós-apocalípticas são historicamente relacionadas às questões políticas externas do Japão e como o Japão se relaciona com o mundo. Não tem como separar isso. Akira é muito sobre isso, o Ghost in the Shell é muito sobre isso, a questão do cyberpunk japonês, que tem contextos culturais políticos muito específicos, Godzilla, por exemplo, também, né? Então, não tem como a gente ignorar que a questão política japonesa em relação a obras pós-apocalípticas, principalmente, existe toda uma questão que representa muito as questões do Japão com o outro. Então, não tem como, vamos simplesmente dizer que Shingeki no Kyojin é uma obra pós-apocalíptica que trata também das questões do interno com o externo, do nós e dos eles. Independente se os eles não são humanos, em primeiro ponto, a forma como nós representamos e como encaramos uma ameaça de fora e com uma ameaça que vem nos destruir, não é algo, por exemplo, que aqui no Brasil acho que a gente provavelmente ignora muito isso, porque a gente não sofre esse tipo de coisa. No Japão, se a pessoa vem dizer que a pessoa de fora, uma força de fora, vem quebrar as nossas barreiras e nos atacar, é um significado, um símbolo muito mais importante e muito mais compreensível do que a gente tem aqui. E muito mais relacionável com todas as coisas que ele existe. É uma comparação idiota, mas seria tipo eu falar de um governo corrupto aqui no Brasil, dizendo que não tem nenhuma relação com o nosso governo. Dizendo que nós somos historicamente muito complicados com a corrupção. Ou então fazer um governo de ditadura militar aqui no Brasil, ou com relações muito parecidas com o do Brasil, e dizer que não tem uma relação com a ditadura militar daqui. Isso não faz sentido. Não é o contexto que essas coisas estão acontecendo. Não tem como simplesmente separar isso. Então, isso é um bom ponto. Porque é difícil de você traçar uma linha histórica dos elementos de Shingeki no Kyojin com a história do Japão, porque ele pega várias coisas. É como se fosse um grande apanhado ele pega coisas da Primeira Guerra, ele pega antes, ele pega coisas da Segunda Guerra, pega coisas depois da Segunda Guerra e vai jogando essas coisinhas. Tem uma cena que é muito icônica no mangá, que é basicamente o Commodore Perry fazendo laço com a galera, né? Apertando a mão lá da galera. Tem várias imagens assim que evocam toda a história do Japão. Então essa ligação é muito fácil de ser feita. Sim, a questão todas as ideias colocadas de Gekko, todos os valores existem para falar da relação dele com os outros povos. Mas a relação dele com o povo dele mesmo, com o que ele quer ser. Então, por mais que existam povos asiáticos no Shingeki no Kyojin, por mais que existam nomes dessa maneira e tudo mais, uma obra que foi escrita de um japonês para um povo japonês, dentro do contexto japonês, as relações que eles se fazem ainda se colocam no povo de Eldia, muito mais do que do povo japonês, daquele local, que ainda assim representa talvez uma questão muito específica do povo japonês, que é a dos capitalistas selvagens, que existia uma questão muito prevalente, principalmente na década de 80, onde o Japão estava com a economia bombando de forte, estava a segunda maior economia do mundo e estava crescendo, de que os japoneses eram simplesmente os bons devoradores capitalistas que só pensavam em dinheiro, e que essa preocupação econômica exagerada, que só a economia, só em números de economia, houve um ressentimento tanto de fora quanto de dentro. E depois a bolha econômica estourou nos anos 90, que acabou a economia do Japão durante um bom tempo, e ainda hoje afeta, isso afetou totalmente a vida das pessoas de lá. Então, ter também família japonesa extremamente preocupada com dinheiro, extremamente gananciosa, e se preocupada só com isso,
não é tirada da bunda. Tem uma mensagem sendo passada ali. E, então, do mesmo modo que os eldianos, durante todo esse tempo, também são relacionados a questões históricas do Japão. Não tem como se tirar só porque eles têm nomes diferentes. Só porque tem o nome que às vezes parece alemão. Mas isso também é exatamente contra vários outros problemas, exatamente depois que ele faz relações com outros tipos de povos que sofreram questões diferentes e que estão sendo relacionadas como se fossem parecidas, que não é. Mas ele tem uma ideia bem macro em relação a isso, que é a ideia do exército. Que é muito interessante você pensar que ele está utilizando uma coisa que pro japonês é um assunto que ele não se importa tanto, que é o exército. Até estava lendo algumas entrevistas, algumas coisas que o Abe falou também, e ele tem uma dificuldade, ele tem essa ideia de trazer o militarismo de volta, ainda tem, né, de alterar lá aquela emenda número 9, eu acho, que ele poderia aumentar a quantidade de contingente que ele tem. Mas o que é interessante é que existe ainda uma rejeição do próprio povo japonês de falar, não vamos se meter nessa porra de guerra não. E é meio que uma porcentagem menor da população que acha que não, a gente deveria realmente abrir mais pra ter mais soldados, pra poder se defender melhor. E é meio que isso que acontece aqui no Kyojin. No início, a tropa de exploração é um ínfimo, é uma galerinha de nada. Só que conforme a história vai passando, agora a gente chegou na facção Jäger, que já é uma coisa paramilitar, que ela foi gigante, porque o povo abraçou essa ideia do Eren. Eles viram nesse cara a única pessoa que poderia realmente fazer algo diferente, trazer de novo a glória do Império de Eldia, que não importa mais agora a ideia apenas da cidade dos Eldianos. É uma tentativa de retornar a ser um império de verdade, com poder, e as pessoas abraçaram isso com tudo. Ele vê que essa coisa não pode ser resolvida apenas com o exército, porque o exército ele ainda tem essa ideia de ser pequeno, não quer avançar tanto assim. Por isso que é muito significativo o Eren mandar matar, ou o Zeke pelo menos, mandar matar o general dos caras e aí fazer toda uma virada para tentar trazer novamente essa ideia de que as pessoas precisam se importar mais com a glória do lugar, e aí essa glória meio que é implantada através da facção Jäger, porque esse exército do jeito que tá, ele não serve. Mas eu tenho aqui meio que uma solução para vocês, eu tenho esse grupinho aqui. E as pessoas abraçam isso. Até agora, pelo menos no mangá, todo mundo abraçou isso. Por isso que é difícil, novamente, fechar a ideia do mangá, porque a gente não sabe como é que ele vai terminar. Mas pensando em toda a trajetória da tropa de exploração até chegar na facção Jäger, que é um dissidente da tropa de exploração, dá pra fazer um pensamento de que projeção desse personagem é uma projeção de tentar retornar memórias antigas, memórias de glória, através do militarismo, como foi feito antigamente. Porque pelo menos as coisas estão dando certo agora. O país evoluiu muito, cresceu muito através do militarismo, e agora com a facção Jäger ele tem um desejo ainda maior de chegar mais longe, de abrir as fronteiras. Então eu não sei exatamente onde ele vai querer chegar com isso, mas eu consigo ver facilmente traçar uma ideia de que tem sim uma ideia pró-militarista, uma ideia de que você só pode chegar à liberdade, só pode conseguir sair desse marasmo através de uma revolução. Ela pode ser bem menor, uma escala bem menor, mas sim, ele tem um pensamento revolucionário nesse sentido. Eu acho que, na verdade, isso é tudo uma questão que, realmente, a questão dos Jäger e tudo mais, parte do Eren e do Zeke, é muito militar nacionalista. Muito fascista mesmo. Porém, eu acho, na verdade, que a história tá querendo se distanciar disso. Eu realmente acho que no final só vai se distanciar disso. Porém, tem um porém muito grande nisso, que é a aparência e o conteúdo em si. Porque qual é o ponto? Eu acho que a maioria das coisas que aconteceu antes do time skip são válidas. O que o Isayama tá querendo dizer agora, o que a mangá tá querendo dizer agora, é exatamente que isso pode levar a situações extremas que não merece. Ele tá fazendo essa relação muito militarista de que a gente tem que atacar antes que eles, a gente tem que fazer com que eles venham no nosso poder. E todo o pessoal da facção quer isso, por mais que a gente não saiba o plano verdadeiro do Zeke. Porém, eu não acho que a gente tá vendo somos certos. Mas isso não significa que ele negue os princípios dele. Isso significa que ele pode estar achando que eles são exagerados. Ele tá dizendo, olha, a gente não precisa ser que nem aquele povo da Segunda Guerra que simplesmente fez um imperialismo fudido e atacou as pessoas, falando que todo mundo tem que morrer pela nação, falando que tem que acabar com essas estruturas e tudo mais, que todo mundo tem que ser leal e tudo mais. A gente não precisa ser assim, não é isso. Ainda não é legal ser assim. Porém, não significa que a gente também tem que ser fraco. Não significa também
que a gente também não tem que lutar pela nossa liberdade, significa que a gente tem que impor os nossos desejos, a gente tem que fazer ser respeitado. Não significa que a gente... Não significa que os valores em si estão errados, significa apenas que eles estão sendo mal utilizados. Eu acho que é esse o ponto principal. Eles não estão sendo utilizados para a relação correta. Não é que a luta, não é que a revolução seja errada, não é que morrer pelo objetivo seja errado, não é que matar pessoas por esses objetivos e uma vez seja errado. Eles estão sendo exagerados e eles estão fazendo algumas coisas também que são um pouco too much. Mas não quer dizer que a gente tem que fazer tudo isso. Então, existe uma questão nacional militarista forte, explícita, e por isso é muito fácil ser apontada, e que ele está separando da questão que ele fazia antes, que é a questão da luta pela liberdade. Como se essa relação que ele faz, nacional-militarismo, fanático, que quer fazer um império, mostrar para os outros povos a força deles, e ser cruel, e matar civis do mar e tudo mais. Esse povo não é o que eu tô falando antes. Porque isso é uma técnica normal de narrativa. Eu só quero uma coisa mais fácil que me vem à cabeça agora, que é o Rap Sugar Life, que é basicamente um monte de pessoas que são sociopatas doentes mentais. O protagonista é uma pessoa extremamente problemática, uma sociopata, que assassina pessoas durante a série, mas ela tem pontos de contraste com os outros personagens que faz com que ela pareça ser a menos pior dali. Até mesmo quando ela faz situações que é pior que os outros personagens, são situações que existem justificativas plausíveis, que a gente vê pelo lado dela. Essa é a estratégia básica que ele usa. Nesse caso, o Rap Sugar não esconde a ruindade na sociopatia da personagem principal. Mas, e essa é a questão do ponto, Shingeki no Kyojin esconde. Shingeki no Kyojin passou 20 volumes colocando discursos nacionais militaristas como se fosse uma coisa boa. Valorizou mortes gloriosas, valorizou sacrifícios, valorizou dever ao mais alto grau, valorizou, por mais que a guerra seja horrível, sacrifícios têm que ser feitos, a gente tem que lutar por nossos valores e nós temos direito de liberdade porque nós vivemos no mundo, então nós temos direito de ir atrás de todas essas coisas de uma maneira que não isso não é ruim por si, mas de uma maneira voltada a esses ideais militares, e agora ele tá colocando uma versão disso ruim para poder dizer que não é assim que se faz. Ele está separando essas duas questões. O principal problema dessas questões é exatamente que o modo como ele desvaloriza um e valoriza outro não é diferente. Não é fundamentalmente diferente. É só uma questão de perspectiva e de abordagem, do encadeamento, do que a série coloca como bom. Porque por mais que ela também não fuja de que a guerra é ruim, ou que o sacrifício tem que ser feito por ruim, ou que lutar e morrer e acabar sendo devorado seja coisa gloriosa, ele não pensa nisso, mas ao mesmo tempo ele fala que às vezes é muito necessário para acontecer. Ele reconhece, tem problemas, mas que isso é necessário para o avanço desse povo. O método não é o problema, é o objetivo. Não é que eles estão fazendo isso e isso é fundamentalmente errado, ou isso é fundamentalmente velho problemas. A questão é que eles estão fazendo isso mais do que deveriam, com as pessoas que não deveriam, se aliando a quem não deveria, cerqueando certas coisas que não deveriam ser cerqueadas, mas não é o fundamento disso que é diferente. E aí que tá nesse contexto histórico que a gente vive, a gente tem que lembrar, muitas questões de extremistas estão sendo disfarçadas de não extremistas. Eles estão querendo entrar em lugares democráticos, lugares que são pacíficos, de uma forma que, não é mesmo? Fantasia de algo respeitoso, fantasia de algo científico, fantasia de algo racional, de algo ponderado. Vocês estão vestindo paletó e gravata para poder fazer discursos de diversidade. Eles não estão raspando as cabeças, fazendo suástica no pescoço, gritando até os mares, andando com um monte de caras carecas ao mesmo tempo. Tem alguns que fazem isso também, mas dentro deles tem aquele cara que tem um cabelo bem cortado, que é bem vestido, que é educado, que tenta passar uma imagem de legitimidade, que tenta passar uma imagem de que eles são pessoas respeitáveis. Ele tenta controlar os aspectos emocionais e aspectos éticos para poder passar uma sensação de que eles não são iguais àqueles de antigamente. Mesmo que as ideias que eles reproduzam sejam exatamente iguais àqueles de antigamente. E isso é uma coisa que ocorre em todo lugar do mundo agora, nesse ressurgimento de extrema-direita que está acontecendo. De que, na verdade, tudo isso é toda uma conversa, toda uma reconsideração dos fatos. Ou então de que nós também devemos fazer o outro lado. Talvez a gente tenha visto esse lado aqui, o outro lado de vocês um pouco demais. Talvez a gente tenha que fazer mais alguma coisa. Isso não quer dizer que a gente tenha que fazer igual ao passado, não. Só quer dizer que a gente também tem que ver que todo mundo tem um ponto. Por isso que eu falo que essa é uma questão extremamente complicada, até mesmo porque a obra fala mal de ideais nacional-militaristas explícitos e muito caricatos. E com isso, ela ignora que ela valorizava
pregava esses mesmos valores e essas mesmas qualidades, essas mesmas idades, só que de uma forma pasteurizada, de uma forma mais limpa e de uma forma que fosse consumível. E que agora ele está colocando esses ideais de uma maneira desprezível e não me faz pensar, isso é porque esses ideais realmente são o que a obra quer dizer que é desprezível? É a encarnação desses ideais? Ou é uma versão desses ideais que tá falando? Uma versão que ele não quer que você pense que é a que ele tá querendo dizer, que não é esse subtexto que ele quer passar. Da mesma forma que as pessoas horríveis de Rhapsody of Life não redimem em nenhum momento a protagonista de ser uma sociopata, isso redime em algum momento que ele utilizou isso e ainda não nega ou contesta na base esses fundamentos?